pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre núcleo e imagem de uma transformação linear. Vamos fazer também alguns exemplos. A definição de núcleo de uma transformação linear diz o seguinte, que o núcleo de uma transformação T de V em W é o conjunto de todos os vetores do domínio, todos os vetores V do domínio, cuja imagem é zero, certo? Então, quando a gente pega e faz essa aplicação e procura todos os vetores cuja imagem desses vetores é zero, aquele conjunto lá do domínio, aquele subconjunto do domínio, a gente vai chamar de núcleo da transformação, certo? A gente representa o núcleo utilizando n de t, n de núcleo, ou então char de t. Char é porque núcleo em inglês chama-se kernel, né? Escreve com K-R-E, kernel. Então é uma abreviação lá de núcleo em inglês. Eu também posso representar esse conjunto assim, o núcleo de T, essa definição eu posso escrever assim, né? O núcleo de T é o conjunto dos vetores pertencentes ao espaço vetorial V, tal que a imagem de cada um desses vetores é zero. Beleza? Então, o núcleo de uma transformação é um conjunto. Vamos ver aqui uma representação gráfica para a gente ter uma ideia melhor. Então, isso aqui está lá no livro do Steinbruch, eu adaptei, dei uma colorida para ficar um pouco mais interessante a figura. Observe que eu tenho o espaço vetorial V, eu tenho a aplicação T e eu tenho o espaço vetorial W, que é o contradomínio. Não estou dizendo que todos os vetores de V obrigatoriamente fazem parte do núcleo. Fazem parte do núcleo apenas aqueles cuja aplicação T, né, os leva no zero. Ou seja, a imagem dos vetores tem que ser zero. Aqueles outros vetores cuja imagem não é zero, não pertencem ao núcleo. Tá bom? Aí você pergunta, e se essa transformação for a transformação nula? A transformação nula leva todos os vetores de V no zero. Aí sim, nesse caso, se T for ser uma transformação nula, aí o meu núcleo seria o próprio conjunto V, certo? Porque todos os vetores teriam imagem nula. Mas aqui, o núcleo, basicamente, é um conjunto de vetores que tem essa imagem zero. Então, não necessariamente tem que ser o próprio conjunto V. Isso só acontecerá se a minha transformação T for a transformação nula. Numa transformação T comum, alguns vetores terão imagem zero, outros não. E aí a gente traz também algumas observações. A primeira observação é a seguinte, que o núcleo de T está contido no domínio, porque as pessoas confundem bastante, né? Acham que como eu estou trabalhando com uma transformação que pega vetores do primeiro conjunto e associa a vetores do segundo, as pessoas acham que o núcleo está no segundo. Não, o núcleo está no domínio. Então está aqui, o núcleo de T está contido em V, é um subconjunto de V. Segunda observação, o núcleo de T, o núcleo da transformação, nunca vai ser vazio. Porque quando uma transformação é linear, a gente viu que sempre que uma transformação é linear, existe pelo menos um elemento lá dentro, né, que é o vetor nulo. Por quê? Porque T de zero tem que ser zero. A imagem do vetor nulo é o vetor nulo. Então, pelo menos o vetor nulo tem que estar naquele conjunto, para estar no núcleo. Então, está aqui, como a transformação T é linear, T de zero é igual a zero, e, portanto, zero pertence ao núcleo. Então, existe pelo menos um elemento nesse conjunto, que é o vetor nulo. Então, ele nunca será vazio. Vamos agora para um exemplo. O exemplo diz o seguinte, determine o núcleo da transformação T de R2 em R2, dada por isso aqui, né? A imagem de xy vai ser x mais y e 2x menos y. Então, a imagem desse cara do R2, que é o xy, é alguém que também está no R2, mas dado por essa lei de formação. Para adiantar e o vídeo não ficar muito longo, eu não fiz o passo a passo da resolução. Eu já fiz a resolução e já vou explicá-la com ela toda pronta. O que a gente fez, né? Primeiro, observe que o núcleo da transformação é o conjunto dos vetores do R2, ou seja, V pertencente a V, tais que a imagem desses vetores, né, de V, x, y, tem que ser sempre o 0, 0, por quê? Porque o 0 é o vetor nulo do contradomínio. É isso que a gente vai querer fazer. Ora, então como eu sei que t de xy
é x mais y, 2x menos y. Então, a imagem desse cara é o 0, 0, tá bom? Então, a gente primeiro pega esse cara e iguala a 0, 0. Fazendo aqui, ó, t de x, y igual a 0, 0. Então, x mais y, 2x menos y é igual a 0, 0. Ora, isso vai dar um sistema. Por quê? Porque a primeira componente é a componente x daqui, que é 0, e a segunda também é 0. Beleza? Se eu quiser, como aqui é um sistema muito pequeno, simples, eu posso fazer logo pelo método da soma, né? Ó, observe que eu tenho y e tenho menos y. Então, quando somo, ó, vai ficar x mais 2x igual a 3x. Y menos y dá 0. Então, já cancelei o y. 0 mais 0 é 0. Ora, ficamos com 3x igual a 0. Como 3x é igual a 0, x é igual a 0 dividido por 3, então x é igual a 0. Encontramos o valor de x. Daí a gente substitui em qualquer uma das duas equações do sistema. Eu substituí na primeira, tá? Aqui, ó. X mais y igual a 0, né? Mas eu sei que x é 0, então ficou 0 mais y igual a 0. Logo, y também é igual a 0. Qual é o núcleo da minha transformação? O núcleo da minha transformação só tem um vetor, que é o vetor 0, 0. Então, nesse caso aqui, dessa transformação do R2 no R2, dada por essa lei de formação aqui, o único vetor era o 0, 0. Então, está aqui, ó. Logo, o núcleo de T, é isso aqui, ó, é igual ao vetor 0, 0. É um conjunto, por isso que tem chaves. E dentro do conjunto, o único vetor presente é o vetor nulo. Cuidado nas representações, né? A gente está aqui dizendo núcleo de T, então está dizendo o nome do conjunto, N de T, e como é um conjunto, está entre chaves. O segundo exemplo diz o seguinte: determine o núcleo da transformação T de R3 em R2, dada por... Aí está aqui, ó, a imagem do vetor do R3, que é o XYZ, vai ser esse cara, ó, x menos y mais 4z, que é a componente x do vetor, né? E 3x mais y mais 8z, que é a componente y. Ou seja, tem a primeira e a segunda componente é um vetor do R2. Seguindo o que eu já fiz no primeiro exemplo, eu já trouxe tudo resolvido para não perder tempo fazendo, para o vídeo não ficar tão longo. Aqui eu já escrevi o seguinte: quem é o núcleo da transformação? É o conjunto formado pelos vetores do domínio, ou seja, pelos vetores x, y, z, né, desse tipo, do R3, tal que, ou tais que, a imagem de, né, de x, y, z, a imagem desse vetor genérico é quem? É o 0, 0, ou seja, é o vetor nulo do R2. Lembra que eu tenho o domínio é o R3, o contradomínio é o R2. Então, a imagem do vetor que está aqui no R3 tem que ser o vetor nulo do R2, né? Que é o 0, 0. Ora, como eu sei que essa imagem tem que ser o 0, 0, como é que eu trabalho aqui? A imagem de x, y, z é dada por essa expressão, essas duas expressões. Então, a gente vai igualar esse cara, esse vetor, ao 0, 0. Então, está aqui a solução, eu igualei. Quando igualei, o que aconteceu aqui? Ó? Eu montei um sistema, né? O primeiro cara que está aqui, ó, é igual a 0, está aqui, a primeira, né, linha da equação. E o segundo componente do meu vetor igual ao segundo zero, está aqui. Então, nós temos um sistema. Eu também, como é um sistema pequeno, eu utilizei o método da soma. E aí eu queria fazer uma coisa, lembrar vocês que eu tenho, ó, duas equações e três incógnitas. Quando isso acontece, eu não consigo ter um sistema determinado. Ele é possível nesse caso aqui, mas é um sistema indeterminado. Eu vou encontrar um valor sempre em função de outro, certo? É assim que isso vai resultar. Então, como eu tinha aqui menos y e mais y, eu vi que somando eu já elimino esse y, né? Ó, esse cara já morre. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 4x, né? Quando eu somar, e aqui 4z mais 8z vai dar 12z, 0 mais 0 dá 0. Como eu tenho 4x mais 12z igual a 0, eu dividi tudo por 4 para o sistema ficar mais simples. Mas nem precisava, né? Isso não tem problema. Podia passar 12z para cá e dividir por 4 daria menos 3 do mesmo jeito, porque o 12 passaria negativo. Mas eu dividi, ficou aqui, ó, x mais 3z igual a 0, passei o 3z para cá, menos 3z, ó. E aí eu já tenho o resultado x é igual a menos 3z. Beleza? Como eu já tenho o valor de x, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações.
Eu substituí na primeira, tá? Então tá aqui, eu joguei ele aqui, ó. X menos y mais 4z igual a zero. Aí no lugar do x eu coloquei o valor dele, que é menos 3z. Observe que o valor de x está em função de z. Se eu sei quem é z, sei quem é x. Tá? Então substituir, aí ficou menos 3z mais 4z dá 1z, tá aqui positivo, menos y igual a zero. Ora, z menos y igual a zero, se eu passar o y para o outro lado, eu vou ficar com z igual a y ou y igual a z. Então, observe que y tem o mesmo valor de z, x tem menos 3 vezes o valor de z e z é z. Z não vai mudar. Então, como é que eu represento o núcleo? Ó, o núcleo é o conjunto desses caras, ó, desses vetores do R3, né? Cuja imagem é zero. Então, qual é a forma desses vetores do R3 para este caso em que a imagem é zero? Está aqui. O núcleo de T é igual... Aí está aqui o vetor. No lugar do x, eu escrevi menos 3e. No lugar do y, como y também vale z, escrevi z. E no lugar do z, ele mesmo, né? Então, está aqui o meu vetor núcleo de T, é essa aqui, esse conjunto formado por vetores dessa forma. Eu ainda posso escrever isso diferente, eu posso pegar o z, como eu sei que ele é um escalar, posso retirar aqui de dentro do vetor e ele vai ficar assim, ó. Pode ver que eu tenho z que multiplica menos 3, 1 e 1. Né? Se eu multiplicar o z por esses caras, aí eu vou escrever na forma que está aqui em cima. Então, o núcleo de T é formado por vetores desse tipo, ó, z que multiplica menos 3, 1 e 1, onde z é um número real. Ou ainda eu posso dizer que o núcleo de T é o subespaço gerado por esses vetores do tipo menos 3, 1 e 1. Então, são três formas diferentes de representar o núcleo de T. Não é possível que a pessoa depois calcule tudo isso, erre numa representação, já que tem três diferentes, né? É só escolher uma para fazer, tá bom? Então, nós temos aí o segundo exemplo. Qual é a definição de imagem de uma transformação linear? Então, vamos pensar o seguinte, eu estou falando da imagem de toda uma transformação, toda uma aplicação. Eu não estou falando apenas da imagem de um elemento, tá? Essa definição de imagem da transformação é a definição do conjunto imagem. Vamos ver como é que a gente define isso aqui. Então, chama-se imagem de uma transformação linear, ó, T de V em W, a transformação que a gente está usando, ao conjunto de todos os W pequenos, ó, pertencentes ao contradomínio, que são imagens de pelo menos um V do domínio. Ou seja, tais que W é igual a T de V. Então, eu vou pegar cada um desses W pequenos, que são os T de V, e vou juntar. O conjunto formado por todos eles, eu chamo de conjunto imagem ou imagem da minha transformação, certo? A gente representa utilizando aqui essa simbologia, imagem de T, ou ainda T de V grande, ó. Aqui eu não tinha T de V pequeno, ó, a imagem do elemento V, do vetor V, tá vendo? Aqui eu tenho a imagem do conjunto V, então ele é o conjunto imagem. Mas eu posso representar assim também, ó. A imagem de T, ou seja, o conjunto imagem de T, é formado por todos os vetores W, que estão no contradomínio, tais que a imagem de cada um dos V é W, ou seja, W é sempre T de V para algum V, ou seja, existe pelo menos um vetor V cuja imagem dele é W. Ora, se eu pensar que eu tenho uma transformação linear e numa transformação linear, obrigatoriamente, t de 0 é igual a zero, então eu sei que no núcleo, obrigatoriamente, eu já vou ter um vetor nulo, né, do domínio, e lá no conjunto imagem existe pelo menos o vetor nulo, né, porque ele já é imagem de alguém. Então, esses caras sempre vão existir, nunca vão ser conjuntos vazios. E aí eu trouxe algumas observações, mas primeiro vamos dar uma olhadinha gráfica para ter uma ideia geométrica de como isso funciona. Então, também foi adaptado do livro lá do Steinbrück, está aqui adaptado de 1. 1 é a primeira, né, das nossas referências. Está aqui, ó. Eu tenho o conjunto V. A gente viu que dentro do conjunto V, né, um subconjunto de V é o núcleo da aplicação. Então, tem a minha aplicação. Ó, o núcleo direciona tudo para o zero, mas o meu conjunto imagem não tem só o zero, ele tem
todos os outros elementos que são imagens de alguém do conjunto. Então, veja, como é uma função, né? Todos os elementos de V estão associados, certo? Alguns desses elementos vão diretamente para o zero, ou seja, formam o núcleo, e todos os outros elementos vão para um outro conjunto chamado conjunto imagem. Então, conjunto imagem de T é a imagem da transformação. Observe que o zero pertence ao conjunto imagem. Ó. Além do zero, que é o meu vetor nulo, tem outros vetores que também estão no meu conjunto imagem. Então, veja, o núcleo é um subconjunto de V e o conjunto imagem é um subconjunto de W, que é o contradomínio. A gente vê isso quando estuda funções, né? Eu trouxe aqui duas observações. A primeira, eu até já falei delas, ó. A primeira, que a imagem da transformação está contida em W. Eu mostrei agora lá, né, através daquela representação. A segunda observação é que o conjunto imagem nunca é vazio. Como a gente já viu, como a aplicação é linear, ora, sempre a gente vai ter que a imagem do vetor nulo do domínio é o vetor nulo do contradomínio. Então, isso vai estar sempre lá. Então, o contradomínio, o conjunto imagem está dentro do contradomínio e ele vai ter sempre o vetor nulo, porque ele vai ser sempre imagem de alguém que é o vetor nulo do domínio, né? Então, está aqui, ó. Como a aplicação é linear, né? A transformação é linear, e t de 0 é igual a 0, ó, 0 ou t de 0, que é a mesma coisa, pertence ao conjunto imagem de t. Beleza? E daí eu trouxe mais alguns exemplos. Ah, são exemplos que eu não preciso resolver, basta a gente só visualizar para entender como é que funciona. Então tá aqui, ó, o primeiro exemplo diz assim: seja T uma transformação do R3 no R3, ou seja, é um operador, né, linear, definida da seguinte forma: T de x, y, z é igual a x, y, 0. A gente já viu isso, né? Só que essa transformação faz uma projeção ortogonal do espaço R3 sobre o plano XY, né? A gente viu isso já, acho que na outra aula. Então, a imagem de T é o próprio plano XY, ou seja, qual é o conjunto que recebe, que tem todos os vetores que são imagens de pelo menos um vetor no domínio. Então, a gente vê que a imagem é o próprio R3, né? R2. Tá aqui, ó, a imagem de T é o conjunto desses vetores x, y, 0 do R3, tal que x, y são números reais, né? X e y são reais. Ora, quando a gente coloca isso aqui, isso vai dar vetores do R2. Por quê? Porque z sempre é zero. E daí eu consigo projetar qualquer vetor que está aqui sobre o plano XY. Eu até destaquei que é todo o plano, né? Aqui só está do lado positivo a representação, mas eu tenho vetores que cobrem todo o meu plano XY. Portanto, a imagem dessa minha transformação é o meu plano XY. O segundo exemplo fala da transformação identidade, que é uma transformação linear, né? A gente sabe que na transformação identidade, a imagem de um vetor do domínio vai ser o mesmo vetor lá no contradomínio. Ora, significa dizer que o meu conjunto imagem, que vai estar lá no contradomínio, vai ser igual ao próprio contradomínio, porque vai ser o próprio conjunto V, vai ser a imagem do conjunto V. Está aqui, né? Ó. A imagem de V, de um vetor V, é ele próprio para todo V que está lá no domínio. Então, a imagem de V é o próprio conjunto V, certo? E quem é o núcleo? O núcleo de V vai ser é o único vetor lá de V cuja imagem é o zero, né? Então, o único valor que tem lá é o vetor, o único elemento que tem no núcleo é o vetor nulo. Então, tá aqui, ó. O núcleo de I é o vetor nulo, certo? E, claro, é o conjunto formado pelo vetor nulo, por isso que está entre chaves. O terceiro exemplo fala dessa transformação aqui, ó. A transformação nula, né? A imagem da transformação nula, T de V em W. Qual é a transformação nula? É aquela que, para qualquer elemento do domínio, esses elementos vão ser levados no zero do contradomínio. Então, tá aqui, ó. A imagem da transformação nula definida dessa forma, que T de V é igual a zero para todo V que está no domínio, é o conjunto imagem de T, que é esse cara aqui. Ó. O conjunto imagem ele possui apenas um elemento, que é o vetor nulo, certo? Então, como eu tenho uma aplicação chamada de transformação nula, que pega todos os elementos do domínio
e associa a eles sempre o vetor nulo, então ó, o núcleo vai ser o próprio espaço V e a imagem, o conjunto imagem, vai ter somente um elemento que é o vetor nulo do contradomínio. E daí a gente tem uma ideia de como funciona mais ou menos isso. Para concluir, a gente tem um teorema que eu não vou demonstrar, que é chamado teorema da dimensão. O que o teorema da dimensão diz para a gente? Diz o seguinte, ó, vamos considerar V um espaço vetorial de dimensão finita, certo? E ainda vamos dizer o seguinte, ó, que T de V em W é uma transformação linear. Daí que ele fala? Então, a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão de V, que é o nosso domínio. Beleza? Pensa o seguinte, digamos que V seja o R3. Daí, eu posso ter, por exemplo, que a dimensão do núcleo dessa aplicação, né, da aplicação definida lá nessa transformação, a dimensão seja 2 do núcleo e a dimensão da imagem seja 1. Ora, então 2 mais 1 é 3, vai ter que dar a dimensão 3, que é a dimensão do R3. Se der diferente, alguma coisa está errada. Então isso é bom para a gente também testar quando você faz o núcleo e a imagem de uma transformação. Você pode olhar as dimensões e verificar que se a soma der diferente da dimensão do domínio, alguma coisa está errada. Eu não vou demonstrar esse teorema, mas fica aí a ideia para a gente utilizar quando precisar fazer algum exercício. Para concluir, só temos que mostrar as nossas referências, que são sempre o Steinbruch e o Anton, e a gente aí encerra o nosso conteúdo. Chegamos ao fim, e se você gostou dessa aula, deixa um likezinho. Se você não é inscrito no canal e tem interesse em receber conteúdos que eu gravo de álgebra linear ou de outros conteúdos, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você é aluno meu, estuda comigo, então vai lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, coloca lá as dúvidas no fórum que eu respondo, e os colegas também respondem. E não esqueça de participar das atividades de monitoria. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.